gostaria nesta noite tentar compartilhar para vocês um pouquinho do muito que o Senhor tem colocado no nosso coração. E lendo Lucas 24:33 diz: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar novamente. Pai, muito obrigado nesta noite pela tua presença neste lugar. Queremos honrar teu Filho Jesus. Queremos, Senhor, o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento de Jesus. Pai, nesta noite, por favor, seja o nosso mestre. Espírito Santo, guia a gente a toda a verdade. Senhor, queremos ter um coração humilde e um coração, Senhor, faminto por Ti, pelo Senhor. Por favor, nos revele sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quantos têm fome de Deus? Hoje é um dia que nós lembramos da ressurreição de Jesus. O mundo celebra a Páscoa e tem uma agenda cultural, comercial. É um tempo de férias, é um tempo onde as famílias se reúnem, as pessoas se mandam saudações. Mas o que significa a Páscoa? O que significa a ressurreição de Jesus? O que significa para você a ressurreição de Jesus? Quando Jesus apareceu a seus discípulos, nós temos que entender uma coisa muito importante. Eles estavam totalmente desolados, eles estavam totalmente tristes, porque eles não compreendiam o que tinha acontecido com ele. Neste capítulo 24, começa quando as mulheres vão no dia domingo à sepultura, né, para levar os óleos, as espécias, para ungir o corpo do mestre que tinha morrido 3 dias atrás. Depois, 2 pessoas iam caminho a Emaús, quando Jesus se apresentou a eles, mas eles não conseguiam enxergar que era Jesus.
E eles estavam muito tristes e falavam da morte de Jesus que tivesse acontecido 3 dias atrás. E Jesus ficou bravo com eles porque ele começou a explicar para eles que na verdade a Bíblia, a lei de Moisés, os salmos, os profetas tinham falado do sofrimento de Jesus, do sofrimento do Messias. Então, quando ele chegou com eles àquele lugar, a palavra diz que ele partiu o pão. Ali nesse momento eles reconheceram que era Jesus e no instante ele desapareceu. Eles voltaram para Jerusalém e foram comentar para os discípulos que Jesus tinha se aparecido para eles. Quando Jesus diz a palavra que aparece para eles e começa a falar: sou eu, não, é um espírito. Tenho carne, tenho ossos, toquem, palpem. Até, por favor, alguém me traga de comer alguma coisa. E ele começou a comer o peixe, o mel. A palavra lhe diz que nesse momento, no versículo 44 diz: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que ao meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E no versículo 45 diz uma coisa muito interessante, que eu gostaria que você olhasse. Diz: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Acontece ainda nos nossos dias o que aconteceu com os discípulos. Mesmo eles vendo, não viam. Mesmo eles ouvindo, não ouviam. E mesmo que Jesus tinha avisado para eles que ele haveria de morrer e de ressuscitar, eles não tinham entendido e não criam ainda o que tinha acontecido. Eles não entendiam que ele tinha que morrer e ressuscitar. E no momento da morte, naqueles 3 dias, a fé deles estava vazando. Eles estavam ficando incrédulos. E eles estavam totalmente sem rumo na sua vida. Por não entender o que a palavra profetizava do Messias. Quando Jesus encontra eles, aqui nesta passagem, a palavra diz que ele lhes abriu o entendimento deles. E hoje nós precisamos também que pelo Espírito, o nosso entendimento espiritual seja novamente aberto. Quantos falam amém? Quantos concordam? Nós precisamos de revelação. Em entendermos o que significa a ressurreição. Você pode dizer: eu sei o que significa a ressurreição, mas realmente será que é uma revelação no seu espírito? O que a ressurreição de Jesus fez para nós? Vamos para Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, por favor. Hebreus 2, 14 e 15. Encontrou? Achou? Ainda não? Hebreus 2, 14 e 15. Eu estou falando português ou estou achando que estou falando português? Legal, pelo riso acho que estou falando. Vamos lá. Diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Quem tem o poder da morte? Responda para mim. O diabo. Então, ele veio fazer o quê? Derrotar aquele que tinha o poder da morte, o diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus veio fazer uma coisa muito importante, que ninguém poderia fazer desde Adão até aquele dia. Ele veio derrotar Satanás. Ele veio tirar dele o poder da morte. A partir
Gênesis capítulo 3, versículo 6, quando Eva e Adão pecaram, a palavra diz que o homem se tornou filho do diabo. João capítulo 8, 44, Jesus declarou: vocês são do vosso pai o diabo, e os desejos dele vocês querem fazer. Ele é homicida e pai da mentira. A verdade não está nele. A humanidade tornou-se filha de Satanás. E Jesus veio para tirar o seu poder, derrotar Satanás, tirar o poder que ele tinha, era o poder da morte. A partir daquele dia que Adão e Eva pecaram, os homens estão embaixo da potestade de Satanás e destinados a morrer física, mas, o mais importante, espiritualmente. Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que depois da morte física vem o juízo de Deus. E todas as pessoas que não conseguiram consertar o problema da separação de Deus, eles vão para o inferno, eles vão para o fogo eterno. Tem duas mortes, a morte física e a morte espiritual. O problema da humanidade é muito grave, gente. O problema do ser humano é muito grave e ninguém pode resolver. A religião não pode resolver. A filosofia não pode resolver. Uma vida ética, moral, não consegue resolver o problema do homem. O problema do homem é que ele está embaixo da potestade de Satanás. Está comigo? Nenhum homem conseguiu vencer Satanás, nem o pecado. Todos foram destituídos da glória de Deus, diz Romanos 3:23. Todos foram afastados de Deus porque Deus é santo e o homem não é. Vamos para João, capítulo 1 João, 1 João, capítulo 1, capítulo 3, versículo 8. E quando você o encontre, fale: encontrei, tchê. Não tem gaúcho aqui não. 1 João 3, 8. Olha só. Aquele que pratica o pecado é de quem? Ixi, Deus zica. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas aguenta aí, a segunda parte é melhor. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aleluia. Isso é aquilo que Jesus veio fazer. Destruir as obras do diabo. Ou seja, a palavra diz em 2 Coríntios capítulo 4:4 que Satanás é o Deus deste século. No Evangelho de João diz que ele é o príncipe deste mundo. O príncipe da potestade do ar, diz Efésios capítulo 2. Satanás é o Deus, o príncipe, a potestade do ar sobre a terra. E ele é o pai da mentira, pai da humanidade, ele é o dono das vidas, ele é o dono das pessoas, ele tem no seu poder a morte. E o homem está encrencado, ele não tem saída, ele não tem outra opção mais do que morrer, pecar e morrer. Mas, sendo que Satanás é o Deus do mundo, o príncipe da potestade do ar, quando Jesus veio, ele veio ter um confronto com ele. Por isso que quando Jesus chegava nos povoados, nas aldeias, né? As pessoas que estavam possuídas de demônios, eles começavam a gritar: Jesus, filho de Davi, você veio nos tirar daqui. E ele mandava calar a boca, cala a boca.
e expulsava os demônios, porque estava tendo uma confrontação entre o reino de Deus e o império das trevas. Jesus veio como rei destruir a potestade de Satanás. Amém? Para que foi a ressurreição? Para nos libertar da potestade de Satanás e também para sermos libertos do pecado. Me acompanha a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8. Versículo 1 e versículo 2. Amém? Encontrou? Fale, encontrei, tchê. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Jesus veio te libertar do poder do pecado e da morte. Eu quero explicar uma coisa. Às vezes os cristãos ficamos bravos, ficamos mal, passamos mal quando vemos o que as pessoas do mundo fazem. Os caras, olha o que estão fazendo lá, olha o tipo de vida, olha somente a desgraça dessa pessoa, sem vergonha, olha o pecado que ela cometeu. Mas na verdade nós não entendemos que as pessoas não têm outra opção. Um dia eu estava falando com um camarada lá no México e eu falei para ele, porque falei, eu gostaria que você viesse nos visitar. E ele falou, eu não quero nada de igreja, porque eu gosto de pecar, eu gosto do pecado, eu gosto de mulherão. Eu falei uma coisa que eu sei que eu falei inspirado pelo Espírito Santo. Porque ele falou, eu gosto de pecar. E eu falei para ele, você não gosta de pecar. Como não? Eu gosto, eu curto. Não, você não curta, você não gosta, você não pode fazer outra coisa. Você é escravo do pecado. E mesmo que você queira, mesmo que você tente deixar de pecar, você vai voltar a pecar, porque você é pecado, você é o filho do diabo. Eu falei para ele assim. O cara ficou com o olho arregalado, né? Eu também estava orando em línguas, né? Deus me ajude. Cara grandão, fazia, não sei como, malhava, né? E o pastor magrelo, né? Bom, era magrelo na época. Mas você, não é que você queira pecar, você não tem outra opção, você é pecado. E você jaz sob o império das trevas. As pessoas pecam porque elas não têm outra opção. Mas sabe, Jesus veio sem pecado para morrer pelos nossos pecados. Alguém diga amém? Vamos novamente para Hebreus capítulo 2, por favor. Hebreus 2. Só que agora vamos ler o versículo 17 e 18. Alguma coisa assim. Amém? Hebreus 2, 17 em diante. É melhor assim. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. O que significa isso? Que Jesus tinha as mesmas tentações que você e que eu. Amém? Ele se esvaziou da sua glória. Ele tinha tentações e ele sentia o mesmo que você sente. A mesma tentação ele sentia. E a palavra diz, por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Que esperança, que descanso, que repouso me dá saber que Jesus Cristo
entende os meus pecados, entende as minhas tentações. Ele passou pelo mesmo e Ele está pronto para me socorrer, me ajudar como fiel e sumo sacerdote. Amém? Fala para mim, Jesus é rei. Jesus é fiel e sumo sacerdote. Aleluia. Ele veio me libertar do poder de Satanás. Ele veio me libertar do poder do pecado. E Ele veio para me reconciliar com Deus e que eu esteja novamente com Deus. Vamos agora para Hebreus capítulo 10, por favor. Hebreus 10, versículo 19. Amém, gente? Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Novamente. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Na antiga aliança, Deus enviou Moisés levantar um tabernáculo. Tinha 3 lugares importantes. O lugar mais santo era o lugar santíssimo. É assim que se diz, amém? Então, no átrio e no lugar santo, todo mundo podia fazer suas tarefas. Mas no lugar santíssimo, ninguém entrava. A palavra nos ensina que no 7º mês, ao 10º dia, Deus falou para Israel: o sumo sacerdote vai levar sangue de um bezerro pelos pecados dele e pelos pecados da nação. E ele vai entrar e derramar o sangue sobre o propiciatório que está na arca da aliança. E se eu for propício a Israel, eu vou perdoar os pecados da nação. Só que, quando o sumo sacerdote entrava naquele lugar, ele tinha que encher aquele ambiente de uma fumaça, um incenso, para não ver assim de cara a presença, a glória de Deus. Ele enchia aquele lugar com um incenso e ele derramava com muito temor o sangue sobre aquela prancha de ouro que ficava no meio dos querubins. Você lembra de tudo isso, amém? Se lembra que o sumo sacerdote tinha na orla das suas vestes uma romã e uma campainha? Uma romã e uma campainha. Sabe por que era campainha? Porque o povo estava do lado de fora, orando e pedindo: Senhor, seja propício aos nossos pecados. E se as campainhas da orla do vestido do sacerdote paravam de bater, o povo sabia que ele tinha morrido lá dentro, porque ele estava em pecado. Assim que aquele dia, para o sumo sacerdote, era o dia mais difícil do seu ministério, porque ele podia morrer na presença de Deus. Mas quando o sumo sacerdote saía daquele lugar, o povo bradava: Deus perdoou os nossos pecados. Então começava a festa dos tabernáculos. Deus está conosco. Quando o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo, significava que Deus tinha perdoado os pecados da nação e significava que Deus ainda estaria morando no meio do seu povo. Por isso a palavra aqui diz, novamente, vamos continuar lendo essa escritura: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos
como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O que se aproxima? Fala para mim, o que se aproxima? Qual dia? Qual dia? Eu acabei de falar para você as 3 coisas mais importantes que Jesus veio fazer na terra. Primeiro, ele veio como rei derrotar Satanás. Segundo, ele veio como sumo sacerdote oferecer seu sangue pelos nossos pecados, para nós estarmos em paz diante de Deus. E terceiro, ele veio com seu sangue abrir o caminho de reconciliação com Deus. Sabe o que significa que ele fez essas 3 coisas? Que ele é o Cristo. Cristo, e eu quero explicar rapidamente aqui o seguinte: muitas pessoas falam, eu sou cristão, eu creio em Cristo, mas muitos não sabem o que significa Cristo. Cristo é uma palavra grega que é paralela no hebraico a Messias. As 2 palavras, Messias no hebraico e Cristo no grego, significam a mesma coisa, ungido. Mas ungido era um ofício. Assim como tem alguém que é padeiro e faz pão, ou marceneiro e faz móveis, ou pastores que pastoreamos, Jesus era o Cristo que viria fazer a obra do Cristo para o problema da humanidade. No Antigo Testamento, Deus levantou 3 pessoas com uma capacitação sobrenatural. Primeiramente, Deus levantou profetas. Quando Deus levantava profetas, os profetas não tinham que ser de uma linhagem específica. Poderia ser um cara de qualquer tribo da nação de Israel. Mas essa pessoa recebia a palavra de Deus, o Espírito Santo vinha sobre ele e ele começava a profetizar. O Senhor diz assim. E a nação sentia uma unção poderosa de arrependimento. E a nação voltava à aliança. E quando a nação voltava à aliança, então Deus vinha estar novamente em comunhão com seu povo. Amém? A segunda pessoa que Deus levantou são os sacerdotes. E Deus falou para Moisés: você vai asperger sangue e óleo sobre as vestes do seu irmão Arão, porque ele vai ser o sumo sacerdote. E Deus capacitava aquela pessoa, derramava do seu espírito para poder entrar na presença de Deus e derramar o sacrifício de sangue. Somente ele poderia entrar na presença de Deus, ninguém mais. E o terceiro que Deus levantou foi o rei. E o rei era uma pessoa normal, mas o Espírito de Deus, quando ele era ungido com o óleo da unção, o Espírito de Deus vinha sobre ele e capacitava ele com a coragem, a valentia, o valor, a ousadia de enfrentar qualquer rei inimigo para proteger o seu povo da escravatura de outras nações. Nós vemos isso nos primeiros 5 livros, que é o Pentateuco. Vemos isso, ali vemos os sacerdotes. Depois vemos os livros da história dos reis. Ali se fala dos reis. Depois nós vemos os profetas, que na verdade fala das profecias daqueles profetas. Porque na antiga aliança, eles projetavam, era uma sombra do Messias que Deus tinha prometido. Aquele que pouparia, aquele que resolveria o problema do homem. Jesus veio como rei destruir a Satanás. Jesus veio como sumo sacerdote oferecer seu sangue uma vez e para sempre pelos nossos pecados. Jesus é o verdadeiro profeta que falou a palavra de Deus, porque ele não possuía a palavra, ele era a palavra de Deus que se fez carne. E ele se fez carne e habitou entre nós, e ele foi para a cruz. Morreu. Os seus discípulos não entendiam, mas no terceiro dia ressuscitou. E ele falou para eles: vão pregar arrependimento a todas as nações. E aqui nós limos em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que aquele dia se aproxima. Aquele dia está se aproximando da gente. Qual dia? Esse rei, esse sacerdote, esse profeta chamado Cristo volta para reinar a terra.
Somente minha esposa falou amém. Por isso eu trouxe ela. Quando a gente leu em Mateus 24, que abriu o entendimento deles, foi para entender o que eu acabei de falar. Eles não compreendiam que ele vinha resolver o problema de Satanás, do pecado e da separação. Mas quando o Espírito Santo abriu seu entendimento, eles compreenderam. Ele é o Messias, que resolveu o meu problema. Eu estava separado de Deus por causa do pecado, escravo de Satanás. Agora não mais. Eu sou livre. E ele prometeu, Jesus prometeu, eu vou voltar. A igreja, agora estou começando a mensagem. É sério. Pastor Anderson Rio. Eu vou tentar terminar o mais rápido possível. Eu não vou conseguir. A igreja tem perdido a noção do Evangelho. Ninguém se sinta aludido ou iludido. As duas. Ninguém pense, fala por mim. E ninguém pense, não está falando comigo. Não, as duas. A igreja tem perdido a noção da segunda vinda do Senhor Jesus, porque ainda o nosso entendimento tem que ser aberto pelo Espírito Santo. Ele não veio morrer para que você tenha a melhor vida aqui e agora, mesmo que isso venha acontecer pela salvação, ou não. Porque temos irmãos no mundo que estão sofrendo pelo Evangelho, e eles estão em Cristo. E temos outros irmãos que não estão sofrendo perseguição e também estão em Cristo. Mas Jesus não veio para que você tenha carrão, para que você tenha a casa. Jesus não veio para que você se dê bem fisicamente. Mesmo que tudo isso pode acontecer, Jesus veio para te libertar do poder das trevas, do poder da morte e da separação. E Ele prometeu voltar, só que Ele deu uma comissão, que nós temos que pregar este Evangelho. A ressurreição tem se voltado uma coisa cultural, mas a ressurreição é o triunfo do Messias sobre o poder de Satanás. Por favor, me acompanha a Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8. Está comigo? Está contente? Está abençoado? Atos 1, versículo 8. Quantos têm lido esta palavra já? Somente o pastor. Legal. Quantos têm lido esta palavra já? Poucas pessoas. Diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até, fala para mim, os confins da terra. Fala para mim, os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Aqui nós vemos que Jesus deu a grande comissão de levar o Evangelho. Qual é essa comissão?
declararmos que Ele é o Cristo, declararmos que Ele é o verdadeiro rei, sacerdote e profeta para as nações da terra. Eu quero te fazer uma pergunta: você espera com paixão, ardentemente, a volta de Jesus? Não fala amém se não é verdade, por favor. Estou falando sério. Eu quero que você caia na real. E eu quero isso porque eu amo você, eu amo a igreja do meu amigo. E eu falava para ele ontem, eu não quero que você, nem eu, nem meus amigos estejamos trabalhando no ministério somente perdendo tempo com pessoas que não esperam a volta de Jesus, que não fazem a evangelização, que não vivem segundo os parâmetros do Espírito Santo para a igreja hoje na terra. Somos a igreja do Senhor. Timóteo diz que somos coluna e esteio da verdade. As trevas têm que encontrar em nós a força dos céus na terra, a verdade dos céus na terra. Somos chamados como embaixadores. A igreja tem que revelar o evangelho e o poder dos céus nesta geração. Gente, estamos vivendo um dos piores momentos da humanidade, da história, nas nações. O pecado está crescendo de maneira incrível, insuportável nas nações. E a única resposta é o evangelho. Jesus falou que nós íamos receber poder para sermos testemunhas. E que nós tínhamos que ir para Jerusalém, Judeia, Samaria e até o último da terra. Significa que nós temos que pregar o evangelho em Novo Hamburgo, Jerusalém, Judeia, Rio Grande do Sul, Samaria, o Brasil e os confins da terra, até o México. Ninguém falou amém. Temos que ir para o México. Vai experimentando a pimenta para aguentar o tranco. A igreja tem que ir. A igreja tem se confundido, achando que enviando dinheiro para os missionários, já estamos fazendo a evangelização. Não, somos nós. Todos nós. Ao mesmo tempo. Para isso é o poder do alto. Mas, por que a evangelização não está se fazendo? Por que não está acontecendo como deve ser? Porque a igreja não espera a volta de Jesus. Porque a igreja tem se misturado com o mundo. Porque a igreja está esperando coisas físicas. A igreja está à procura das coisas da terra. E nós não entendemos que os nossos 70, 80 anos na terra não significa nada diante da eternidade. Você vai viver eternamente e sua eternidade depende do que você tenha feito nestes 70, 80 anos, sem falar que alguns vão durar somente 40, 50. Deus vai vir por alguns de vocês antes. E isso é verdade, eu não estou brincando. Pessoas aqui vão morrer mais cedo. E muitos estão projetando sua vida sem saber que amanhã vocês vão estar na presença de Deus. Como você está vivendo sua vida? A única maneira, a única forma real, correta de viver a vida é esperando a vinda do Senhor Jesus e vivendo em correspondência, você diz assim, a essa verdade na minha vida. Em resposta a essa realidade. Você vive como se o Senhor fosse vir hoje. Um dia eu pregando uma mensagem parecida, na minha congregação chegou um cara que era 13 anos mais velho que eu, e ele falou, eu não quero que Jesus volte. Pelo menos ele foi sincero. Tem outros que falam, que boa mensagem, pastor. Ele foi sincero, ele foi honesto. Eu não quero que Jesus volte. Eu falei, por quê, querido? Porque eu quero ter netos. Eu quero que meus filhos casem. E estamos tão apaixonados pela terra, estamos tão apaixonados pela família, eu não estou falando para não amar seus filhos, eu não estou falando para você não trabalhar, ir adiante, planejar e outras coisas que são importantes, a gente tem que fazer as coisas aqui. Mas o nosso coração, as nossas vistas, tem que estar no céu, nas coisas de Deus. Alguém fala amém, por favor.
Apocalipse, por favor. Gente, estou correndo o máximo possível. Eu não estou querendo enrolar você. Eu somente tenho esta oportunidade para falar para você agora. Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, 17 e 20. Diz a palavra do Senhor: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Há um clamor no Espírito de Deus. Esse clamor se reflete na igreja que é noiva. E somente aqueles que são noiva do Cordeiro anseiam e clamam pela sua vinda. Quem não anseia, ainda não é noiva. Quem não deseja pela vinda do Senhor Jesus, possivelmente ainda não é igreja. É um cara, é uma mulher convencidos que isto é verdade, mas ainda seu entendimento não foi aberto para entender quem é Jesus. Vamos ler o versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Se você fala: eu anseio e desejo a vinda do Senhor Jesus, eu quero te dizer, teu estilo de vida vai manifestar se você realmente espera ou não a vinda do Senhor Jesus. Teu estilo de vida. 2 Timóteo 2, vamos lá, rápido lá. 2 Timóteo 2, versículo 2 ao 4. 2 Timóteo 2, 2 ao 4, por favor, não fique somente olhando, procura lá na tua Bíblia, no teu dispositivo móvel, por favor. 2 Timóteo 2, versículo 2 ao 4. Amém? Diz a palavra do Senhor: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Se você deseja agradar ao Senhor, você não pode se envolver nos negócios da vida. Óbvio, você tem que trabalhar, gente. Você tem que estudar. Você pode casar. Você pode comprar coisa, fazer negócio. Mas você não pode se envolver nas coisas da vida. Estou me dando a entender? Você não pode se apaixonar das coisas do aqui e do agora. Me acompanha, por favor, a 1 Coríntios 7. Essa passagem é impressionante. Permita que o Espírito Santo fale para você. Eu sei que o Espírito Santo está falando alto e forte, e está desafiando muitos aqui. 1 Coríntios 7, versículo 29 em diante. Encontrou? Diz: o que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Muitas pessoas eu vi que ficaram bem contentes. Glória a Deus, é a escritura que estava procurando. Mas não está falando de largar a mulher, está falando a nossa afeição. Amém?
Aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se não possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. O mundo, gente, está passando. Essa casa que você comprou, a palavra diz em 2 Pedro, vai ser destruída pelo fogo. Esse carrão, essa casa na praia, não vai existir mais um dia. Você não pode se apaixonar, nem de esposa, nem de filho, nem de coisas. Mesmo que nós temos que amar e cuidar da nossa esposa, mesmo que nós temos que amar e cuidar dos nossos filhos, mesmo que nós temos que ser pessoas que caminham para frente, que trabalham, o nosso amor, afeição, paixão, nosso foco tem que ser Cristo e o seu Evangelho. A sua volta. Porque talvez muitos vão estar no dia que o Senhor Jesus volte. Eu acredito, eu sei, eu sinto que estamos muito próximos. Pelos sinais que estão acontecendo na terra. Mas, mesmo que eu não esteja presente quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai vir por mim numa hora, pela morte natural. Olha o que apóstolo Paulo, eu somente vou falar três escrituras mais. Fica tranquilo, tá? Eu vejo algumas pessoas que já estão nervosas. São poucas. Atos 20, por favor. Versículo 24. Amém? Atos 20, 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Havia somente um alvo na vida de Paulo: conseguir testemunhar em todas as nações do Evangelho. Conseguir testemunhar que Jesus é o Cristo que resolveu o problema. Que Jesus é o verdadeiro rei que te tira da potestade de Satanás. Jesus é o verdadeiro sacerdote que acaba com o problema do pecado, tira o teu pecado. Jesus é o verdadeiro profeta que abriu o caminho para que você possa novamente estar no colo do Pai. Ele queria correr levando a mensagem, e ele não se importava se ele tinha que morrer para pregar a mensagem. Ele correu e ele pregou no mundo conhecido da sua época. Quando vai acontecer a volta do Senhor Jesus? Quando Ele vai vir? A palavra diz em muitas escrituras que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Mas nós podemos reconhecer os sinais que precedem a volta do Senhor Jesus. Mateus 24, 14, por favor. Mateus 24, 14. Vamos ler a partir do versículo 12. Diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem vai ser salvo? Aquele que persevere até o fim. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O último sinal que vai acontecer antes da volta do Senhor Jesus à terra é
que o evangelho vai ser pregado a todas as nações da terra. Quantos desejam a volta de Jesus? Levanta a tua mão. Então, nós precisamos fazer com que este sinal aconteça nos nossos dias. Precisamos evangelizar. Para testemunho. Compartilhar do evangelho. Para que o nosso Senhor Jesus volte. Atos 5:42, por favor. Estou terminando no tempo que você me pediu. Graças a Deus. Senão não vai ter pastel. Como era a vida da igreja? Como seria a vida da igreja do primeiro século? Qual seria a atividade mais importante deles? Eles escutaram do Senhor Jesus: eu volto em breve. Vai ser muito rápido, vai ser como um trovão, como um resplendor no céu. O que fazia a igreja do primeiro século? Diz a palavra, todos os dias. Fala para mim, todos os dias. Não somente os domingos. Que outro dia vocês reúnem durante a semana? Nenhum. Então, não somente o domingo, todos os dias. Fala para mim, no templo. E de casa em casa. Fala para mim, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus era o Cristo. Somente viviam para evangelizar. Somente viviam para proclamar do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra diz em João capítulo 20, versículo 31, estas coisas se escreveram para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida no seu nome. 1 João capítulo 5, versículo 1 diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E a palavra diz em 2 de Pedro capítulo 3, 2 Pedro 3 diz, esperando e apressando o dia do nosso Senhor Jesus. Precisamos acordar, igreja. Precisamos primeiramente pedir ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento para compreender realmente o que significa que Jesus ressuscitou. A gente precisa entender que tão preciosa é o sangue de Jesus que me tirou do poder das trevas, me tirou do poder do pecado, acabou com a morte espiritual e agora eu estou com Deus. Agora eu estou em Cristo, eu não estou embaixo de condenação, eu sou livre. Mas eu fui liberto para proclamar liberdade a todo mundo. Essa igreja está se levantando, eu sou testemunha, testemunha, eu já ia falar outra coisa. Eu sou testemunha que isso está acontecendo nas nações da terra. O Espírito Santo está mobilizando a igreja para se levantar e fazer a evangelização mundial. Estou indo numa reunião agora na Coreia, próxima semana. Chego lá no México quinta, eu saio sexta para a Coreia, aonde mais de 75 nações da terra estão se juntando para proclamar o evangelho nas nações. Pessoas estão fazendo evangelização de bicicleta, de motocicleta, subindo com burro, com cavalo. Muitos com dinheiro, outros sem dinheiro, dormindo no chão, outros dormindo em hotéis 5 estrelas. Mas todo mundo está se levantando pelo Espírito para proclamar que Jesus é o verdadeiro rei que destrui Satanás. Jesus é o verdadeiro sacerdote que com seu sangue tirou os meus pecados eternamente. Jesus é o verdadeiro profeta que falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Ninguém vem ao Pai se não é através de mim. Este é o Evangelho.
O Brasil está precisando do verdadeiro evangelho. O Brasil está precisando de uma igreja que se levanta com um entendimento aberto pelo Espírito Santo para acolher pela nação, trazendo o evangelho aos perdidos. Fica em pé, por favor. Por favor, fala para o Espírito Santo neste momento. Espírito Santo, abre o meu entendimento. Fecha teus olhos, pede ao Espírito Santo, abre o meu entendimento. Coloque em mim o bom senso da sua volta iminente à terra. Senhor, me perdoa se eu tenho vivido a minha vida somente para o aqui e o agora. Me perdoa se eu estou vivendo para as coisas deste mundo. Me perdoa se eu estou me apaixonando do mundo. Senhor, coloque em mim essa urgência, essa necessidade de conhecer e proclamar teu evangelho a todas as nações da terra. Senhor, eu peço pela Catch the Fire. Eu peço pelas igrejas CTF no Brasil. Eu peço pelo pastor Anderson, sua esposa, seu corpo ministerial, os obreiros desta congregação, as pessoas que Deus colocou embaixo da sua liderança. Eu peço que o Senhor esteja acordando o espírito desta congregação para entender que nós precisamos ir às nações da terra, ir aos estados do Brasil, ir aos nossos amigos, parentes e proclamar o evangelho, não para encher uma congregação de pessoas, mas para encher os céus pela eternidade. Senhor, nos levanta esta geração, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém e amém.